A paz de Deus com todos vocês que estiverem me ouvindo. Quero mandar esse CD de mostra para vocês fazer o pedido dele, que eu mando ele de presente para vocês, tá bom? Tem muitos lançamentos de CD, mas tem prazer de doar para os irmãos para meditar na palavra de Deus e ouvir também esse louvor. Queria cumprimentar todos com a graça de Jesus Cristo. Todos os meus irmãos conhecem que Deus é poder, que Deus é a verdade e a vida. Sem Deus nós não possamos andar, porque se nós se separarmos de Deus, jamais nós vamos conseguir a viver. Porque só Ele é a nossa vida, só Ele que manda o sopro de vida para nossas almas refrigerar com o dom espiritual e com a força e a bondade e a misericórdia. Então eu queria pregar para os irmãos que Deus está lá do alto olhando para toda a humanidade. Ele está com vontade que todas as pessoas se consertem as suas gentes, que vocês saiam dos caminhos tortos para entrar no caminho reto. Porque Deus, quando Ele queria salvar a humanidade, e antes de Jesus Cristo, nenhuma alma conseguia entrar no reino dos céus, porque as almas tinham tortura, tinha muito calcamento de pecado e escondido, que Ele era Espírito Santo, Ele não tinha condição de conhecer a obra do homem, porque Ele era Espírito Santo. Então Ele decidiu a mandar Jesus para ser o Salvador, para comer e beber com os homens, para dar um exemplo de bondade, de misericórdia, e também dar um exemplo de simplicidade e dar um exemplo também para os homens da lealdade um com o outro, para haver salvação. Por isso que Deus mandou o mensageiro dele primeiro, que é Jesus. Ele diz lá pelo profeta Isaías: eis que mandarei meu mensageiro, que endireitará todas as veredas. Tudo que for torto será um direito, tudo que for alto será baixo, e tudo que for tortuoso será direito. E todo homem verá a salvação de Deus. Então apareceu João Batista batizando ali naquele deserto. Eu já vi muitos irmãos falar aí que esse batismo que os pastores estão pregando, mas não necessita desse batismo para salvar, necessita sim. Necessita porque na época de Noé, toda aquela multidão que morreram afogado, toda a multidão que morreu afogado e que se arrependeram, os que se arrependeram, como que Deus ia salvar aquela humanidade que se arrependeu quando Jesus viesse na terra? A única maneira foi Deus transfigurar as águas por testemunha do pecado, do arrependimento do pecado da pessoa. Porque só as águas conheceu e sabia testemunhar contra Satanás o arrependimento das almas que arrependeu. E também sabia de quem não arrependeu. Então foi por isso que Deus mandou João Batista para poder batizar esse novo batismo das águas por sinal de salvação e remissão de arrependimento dos nossos pecados. Compreendeu? Não adianta irmão nenhum querer detestar isso aí, não, que a minha Bíblia ela é tirada do livrão do estrangeiro. A minha Bíblia ela tem 5 livros a mais do que essas Bíblias que o pessoal lê aí. A minha Bíblia foi o padre João que pagou os estudantes e tirou no livrão do estrangeiro o último de salvação. Então não adianta a pessoa tentar disfarçar isso não, que a única pessoa que Jesus prometeu a salvação para ele sem o batismo foi aquele ladrão que estava crucificado à direita de Jesus. Um escandalizou e o outro aplaudiu Jesus, falou: Senhor, quando estiver na glória do Senhor, lembra de mim. Jesus falou: em verdade, hoje mesmo tu estarás comigo em meu paraíso. Mas no mais não tem exemplo nenhum aí que possa dar que o batismo não necessita para salvação. Ele necessita, porque quando Jesus foi batizado por João Batista, compreendeu? Quando Jesus chegou a João, João falou: Senhor, eis que eu tenho que ir ao Senhor, o Senhor vem a mim. Jesus falou: João, deixa por hora, cumpramos a Escritura e a justiça completa. João cedeu e batizou Jesus. E Jesus foi batizado. Quando ele estava sendo batizado nas águas, eis que um pombo desceu dos céus e raiou uma grande voz trevosa que diz assim: eis o meu filho muito amado, em ti eu ponho as minhas afeições. E Deus tinha falado para João Batista que aquele que ele visse, aquele pombo descer e repousar sobre os ombros dele, e cuidasse que aquele era o cordeiro
que perdoava todos os pecados, era o filho dele. Então Deus tinha avisado tudo isso aí. E quando Jesus saiu dali de João, que ele foi para aquela outra margem do rio, a Setim, a Bíblia diz que batizava muito mais gente do que João. Batizava muito mais gente do que João. E o que acontecia? Os discípulos de João foi denunciar para João. Falou: João, aquele homem que o senhor batizou, está batizando mais gente do que o senhor. Aquele homem, mas embora que não era Jesus que estava batizando. Jesus mandou que os discípulos dele, que acompanhavam ele, batizassem o povo mais do que João. Então será que tem algum irmão aí que é mais do que Jesus? Será que você é mais do que Jesus? Que o próprio Jesus, quando ele foi batizado, ele mandou os discípulos batizar mais gente ainda do que João. Ou será, meu amigo, que você é mais do que Jesus? Será que você dá conta de transgredir a lei de Jesus? Jesus diz assim: os céus e a terra passaram, mas minhas palavras não passaram. Ele diz: nenhum traço da lei poderei ser tirado. Aquele que tirar, ou diminuir ou aumentar, será chamado menor de todos no reino de meu Pai. Então, meu amado, não adianta você falar não, que o batismo, se não fosse para ter o batismo, Deus não tinha mandado o mensageiro dele, que era João Batista. E quem era João Batista? Ele perguntou: Senhor, João Batista é profeta? O que é? Jesus falou: eu digo vós que não, nem digo por profeta, é muito mais do que profeta. Entre os nascidos da terra, nenhum homem é maior do que João. João é maior entre todos os nascidos da terra, mas em verdade no reino de Deus João é um dos menores. Amém? Então João era primo primeiro de Jesus e ainda era fiel ao testemunho de Jesus. Por que os irmãos possam pregar que não precisa de desbatismo para ser batizado? Então, para Deus salvar aquelas almas que morreram afogadas e que arrependeram nas águas de Noé, Deus firmou um batismo para as águas ser testemunha contra Satanás no dia final do arrependimento dos pecados deles. Foi por isso que ele mandou João Batista para batizar a humanidade nas águas, que nem um sacerdote nunca tinha visto aquele batismo. E como eles ficaram admirados, como o Nicodemo, que era príncipe de Israel, que era doutor da lei, aproximou de Jesus, ele que mandava nos doutores, ele que dava teologia para os doutores, falou: mestre, sei que ninguém faz milagre que o senhor está fazendo, a não ser que Deus esteja com ele. Como eu posso fazer para encontrar a salvação? Jesus falou: Nicodemo, em verdade vos digo, necessário te é renascer de novo. Quem não renascer da água e do Espírito, não verás o reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Vamos prestar atenção nessa palavra aí, meu amado. Vamos prestar bem atenção nessa palavra. Renascer da água. Ele falou que quem não renascer da água e do Espírito, não verás o reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Nicodemo ignorou. Será que eu, um homem já velho, posso introduzir no seio de minha mãe pela segunda vez, se tornar criança? Ignoro. Jesus falou: Nicodemo, não te maravilhei do que te tenho dito. Falamos o que vemos e falamos o que sabemos. Ele diz: ninguém viu o Pai a não ser o Filho. Ninguém viu o Pai a não ser o Filho. Então vamos prestar bem atenção. Ele diz: o vento sopra, você ouve o ruído dele, não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é o homem aqui na terra. Nós estamos pregando um evangelho aqui, mas nós não sabemos nem para onde nós vai. Nós queremos ir para a luz, mas nós não sabemos se Deus vai levar nós para a luz. Nós não sabemos saber qual é o dia que nós vamos adoecer. Nós não sabemos qual é o dia que nós vamos morrer. Nós não sabemos o dia que o ladrão vai nos atacar. Nós não sabemos o dia que a enfermidade vai nos pegar. Porque nós possa desfazer do que Deus falou. Deus mandou Jesus com toda simplicidade para poder dar exemplo no mundo, tirar o império e apagar a sabedoria dos homens. Deus diz assim que é luz aos loucos para confundir os sábios. Amém? Glória, glória. Estou pregando essa palavra. O que eu já vi pregação pela internet de irmão falar que não necessita nada desse batismo, que os pastores estão pregando e é apegado nesse batismo e que não precisa dele para salvação. Para Jesus, que filho de José e Maria, esse batismo necessita, porque ele também foi batizado. Compreendeu? A não ser que surgir algum irmão que pensar, que se comparar, que ele é maior do que Jesus. Mas Deus nunca mandou ninguém maior do que Jesus na terra. Jesus é o fim da lei, é a graça. Jesus é a graça. Mas se você desobedecer a palavra de Jesus e tirar um gai na palavra que ele tirou da boca dele, você vai ser condenado. Compreendeu? Seja esperto e seja simples como uma pomba e violento como uma serpente. Compreendeu? Jesus diz assim: seja simples como uma pomba, violento como uma serpente. Então você tem que ficar esperto para que as trevas não te atinjam.
Você vai pregando tudo certo, quando chega numa passagem você desfaz dela. Você não pode desfazer do que Jesus mandou fazer, nem que Deus mandou fazer. Amém? Receba aí, meu amado, essa pregação que eu estou fazendo. Sei que todo mundo conhece o Evangelho, mas nem todo mundo entende, compreendeu? Nem todo mundo entende o Evangelho. Porque o Evangelho só é dada a definição dele pela força do Espírito Santo. Se você não tiver força do Espírito Santo, a força da carne, da sabedoria da sua carne, você não consegue dividir o que é certo e o que é errado. Ah, não, mas Jesus falava em grego. Jesus falava na língua grega. Não, Jesus falava em toda língua. Não era só na grega, não. A língua grega, arabaica, em latim, romano, toda língua que tem na terra foi Deus que ensinou para os filhos de Noé. Foi o próprio Deus que ensinou para os filhos de Noé. Então Jesus já era a sabedoria, ele já era a sabedoria que desceu na terra. Então Jesus Cristo, ele foi muito importante para nós. Se nós não fazer conforme ele mandou, nós não provaremos da glória. Amém?